Ainda em relação a esse tarifaço proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acontece nesta terça-feira, 2 de abril, o Senado Federal pode votar hoje um projeto de reciprocidade tarifária e ambiental após as ameaças, então, de tarifas do presidente americano. Aline Becht tem todos os detalhes e chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Aline, bom dia. Olá, bom dia, Soraya, a você, bom dia, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, Soraya, podem votar hoje e esse projeto tramita em caráter terminativo, está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Se aprovado, passa diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, sem precisar passar pelo plenário do Senado. E aí esse projeto tem o objetivo justamente de responder medidas nocivas que são impostas por outros países e que, consequentemente, afetam ao Brasil. E aí o Brasil teria a prerrogativa, se esse projeto de lei for aprovado no Congresso e também for sancionado pelo presidente Lula, teria a prerrogativa em 3 situações específicas para responder essas medidas impostas por outros países. E aí, em casos de ameaças ou sanções comerciais unilaterais que interfiram nas decisões soberanas do Brasil, as violações de acordos comerciais que prejudiquem o Brasil também e imposições de requisitos ambientais para importações brasileiras que sejam mais rígidas do que aqueles padrões que são adotados internamente pelo Brasil. Isso vale para o caso da União Europeia, que desde 2020 não aceita e não recebe produtos importados de áreas desmatadas desde 2020. Mesmo que aquela área já tenha sido reflorestada e esteja cumprindo todo o Código Florestal, a União Europeia não aceita. E aí, neste último ponto, o Brasil poderia, sim, não assinar um acordo desses com outros países por conta dessas medidas mais rígidas que são impostas por outros países. E aí, se outros países prejudicarem o Brasil economicamente, comercialmente, o Brasil pode incluir medidas como a suspensão de acordos sobre propriedade intelectual, o aumento de tarifas também para produtos e serviços desse país e o corte de benefícios em tratados comerciais também. Eu destaco a vocês que o projeto original é do deputado Zequinha Marinho, do PL do Pará, mas ele focava numa reciprocidade mais ambiental. E aí os parlamentares decidiram expandir mais esse projeto de lei, então torná-lo mais robusto para que possam votar e assim o Brasil ter medidas mais eficazes, mais efetivas de resposta aos outros países. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, foi quem assinou o substitutivo e ela destacou que essa nova versão acaba ampliando as possibilidades de resposta do Brasil, também fazendo com que o Brasil responda por si mesmo e não espere uma ação da Organização Mundial do Comércio. E aí o Brasil antes não tinha, segundo a senadora Tereza Cristina, uma lei de reciprocidade que pudesse responder a medidas impostas como essa dos Estados Unidos, por exemplo, em cima do ácido alumínio, essa sobretaxa de 25%. E agora, segundo a senadora, esse projeto de lei parece atender bem essas respostas aí que o Brasil pode ter em relação a outros países, as outras medidas que possam ser impostas daqui para frente. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações direto de Brasília. Vamos conversar com a Deise Chiocari. Olha, Deise, parece que a possibilidade, do Brasil escapar desse tarifaço de Donald Trump está cada vez menor. No final de semana, o presidente Lula chegou até a elogiar Donald Trump, disse que gostaria de manter a posição de um diálogo, chegou também a cogitar fazer uma ligação a ele, mas, pelo visto, acho que o Brasil não escapa, né? Eu acho que não, Soraya. Mas eu fico me perguntando se essa retaliação, ela é um resgate da soberania ou ela é um populismo econômico. Por que eu pergunto isso? Porque essa defesa do interesse nacional, ela pode ter um peso simbólico para o Brasil, quando o Brasil tenta demonstrar força diante dos Estados Unidos, mas ela pode enfraquecer porque quando o Brasil ameaça essa retaliação ou faz essa retaliação, em vez de negociar, por exemplo, em organismos institucionais como a OMC, ele acaba
prejudicando os próprios brasileiros quando ele faz essa curva por fora, quando ele escapa dessas negociações através da OMC. Então, quando ele aplica essas retaliações e foge das negociações multilaterais, ele pode também ter as retaliações de volta. Então, ele sofre impactos internos, inclusive nas cadeias produtivas brasileiras, e isso, obviamente, tem consequências para o Brasil. Aquilo que a gente sempre fala, quem acompanha aqui o Jornal da Manhã vê que a gente fala muito que o Brasil não é um gigante diplomático, entra muito nessa questão, nessa análise também. Como nós não temos essa soberania geopolítica, quando a gente faz uma retaliação e a gente depende desses mercados americanos, a chance da gente sofrer uma retaliação maior, ela é muito mais forte. Então, o Brasil tem que tomar um pouco de cuidado e sempre prezar pelo pragmatismo, pela diplomacia e não acelerar passos ou tomar medidas que possam parecer muito mais um populismo econômico. Porque, obviamente, o apelo simbólico é muito forte. Não, vamos defender os interesses nacionais, né? Os Estados Unidos vai colocar uma taxa que a gente não consegue aguentar, então vamos defender os nossos produtos. Mas a verdade é que a gente pode ter uma retaliação e isso pode afetar a nossa cadeia produtiva interna e aí é a gente que vai pagar essa conta. Então tem que tomar muito cuidado e sempre apelar para o pragmatismo político e para a diplomacia.